Todo mundo já teve a sensação de que algo ruim pode acontecer, né? Inclusive até muitas vezes acompanhada por batimentos cardíacos acelerados, suor ou até mesmo ali um embrulho no estômago. Esses geralmente são os sintomas comuns da ansiedade, transtorno, né, que inclusive ganhou bastante notoriedade nos últimos anos. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a Clariana Trabuco, ela que é psicóloga. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui Obrigada junto com a pelo gente. convite. Vamos lá, então, começar explicando o que é ansiedade, Clariana? Certo. É muito comum que as pessoas elas acabem confundindo ansiedade com medo. Sim. Ou ansiedade com outras doenças, né? Não é à toa que antes das pessoas procurarem terapia, elas vão ao cardiologista, Sim. ao pronto-socorro e por aí vai. Né? No final das contas, o que é a ansiedade? A ansiedade ela é um estado normal do nosso organismo. Tá. Né? Nós somos programados biologicamente para sentirmos ansiedade. Por quê? Porque filogeneticamente falando, pensando na nossa história de vida enquanto espécie, isso foi vantajoso para a nossa sobrevivência. Aqueles seres humaninhos lá atrás que viram ali a possibilidade de uma ameaça. Sim. E que ativaram sistemas de alerta no seu organismo para se prepararem para isso, lutando ou fugindo, eles acabaram sobrevivendo. Então, é normal termos ansiedade porque ela nos prepara. Ok. Porém, quando a sua intensidade, a sua frequência acaba se tornando muito alta, aí a pessoa ela já entra num quadro de adoecimento mesmo. Tá. A partir de qual momento a gente começa a perceber que ter aquela ansiedade ali já não é algo mais considerado normal e aceitável? Quando ela começa a trazer prejuízo para a qualidade de vida da pessoa. A pessoa já não consegue dormir direito, ela já não consegue comer, os seus relacionamentos ficam completamente afetados, porque a pessoa ela fica mais irritadiça. Né? Quem convive aí com uma pessoa ansiosa sabe que existe uma oscilação de humor, a pessoa fica mais estressada, ela não consegue render tanto no trabalho, então começou a prejudicar a qualidade de vida, aí você sabe que precisa ligar o alerta. Tá. Estar ansioso é algo ruim? Porque você falou que é normal a gente ter ansiedade, né? Mas é algo ruim ter essa ansiedade? Dependendo da intensidade, sim. Sim. Né? Como eu havia dito, a ansiedade ela é um estado normal do nosso organismo, porém, quando a sua intensidade está muito alta e você começa de fato a ter prejuízos com isso, aí é um momento de procurar ajuda, né? De procurar terapia, porque de fato comprometeu a qualidade de vida da pessoa, a pessoa já começa a entrar num estado de alerta mesmo. Sim. Consumir algumas substâncias pode acabar piorando a ansiedade? Sim. Pergunto isso porque muitas pessoas acabam fazendo uso até mesmo de automedicação, né? Para conseguir ali lidar com aqueles sentimentos que estão surgindo, com aquelas sensações. Sim, com certeza. O café é um exemplo. Ó, você acha que é normal tomar café, né? Que vai ser, tipo, tranquilo? Então, não é indicado, principalmente depois das 3 horas da tarde, você fazer consumo de café, principalmente se você tem um quadro de ansiedade. Por quê? Porque o café, ele tem um poder ali de ativador mesmo do nosso organismo. E aí, naturalmente, quem tem ansiedade já fica em um estado de alerta constante, né? Porque qual é a diferença da ansiedade para o medo, por exemplo? Eu tenho medo de cachorro, então eu só vou ter essas reações fisiológicas quando eu estou diante de um cachorro. Sim. Né? No momento, quando a pessoa está no quadro de ansiedade, o cérebro dela fica em alerta o tempo inteiro. É como se o tempo inteiro ela precisasse estar se organizando para lutar ou para fugir. Né? Então você fica constantemente com esses sentimentos desagradáveis, como palpitação, sudorese, você fica cansado, você fica ofegante, você sua, treme. Né? Então, chegou nesse tipo de quadro, aí já é prejudicial mesmo. E esses sintomas, quando eles surgem com muita antecedência, também já é um sinal da ansiedade? Por exemplo, né, vamos lá, muita gente. Eu vou apresentar um trabalho amanhã. Ou no trabalho mesmo, né, ou ali na faculdade, na escola, e aquela pessoa já começa a sofrer, já começa a apresentar esses sintomas. Também já é ali um sinal de que talvez aquela ansiedade ela esteja um pouco desregulada? Sim, sim, com certeza. Veja, nós temos 3 níveis de seleção do nosso comportamento, né? O que é isso? A gente tem uma história de vida enquanto espécie, que é a filogênese. Sim. Nós temos a nossa história de aprendizagem individual, né? Aquilo que você vai vivendo com as suas experiências individuais. E nós temos a nossa cultura. Então, esses 3 níveis de seleção de comportamentos, Mara, eles nos modelam para que a gente se comporte como a gente se comporta. Então, por exemplo, você pega esse indivíduo aí
que tem um histórico familiar de ansiosos, né? Ela tem uma probabilidade maior de ser ansioso, né? Então, pequenas situações ali do dia a dia, para ela, como existe uma probabilidade maior dela desenvolver, ela acaba se comportando de maneira mais sensível do que outras, né? Se essa pessoa que vai apresentar um trabalho, por exemplo, apresentou em outros momentos e saiu muito mal, aquilo fica registrado no cérebro dela como uma situação aversiva, como uma memória aversiva. Então, só de pensar em apresentar um trabalho, ela já começa a sofrer por antecedência. Sim. Né? Então, algumas pessoas elas têm um padrão, né, de se comportar como um sofredor. Então, é normal você se sentir assim, né? Porém, a sua história de vida modela muito como que você vai agir. É até bom você falar sobre isso, porque eu tinha até separado aqui uma pergunta, né? Que se é verdade ou se é mito que a ansiedade ela surge a partir de algum medo ou trauma. Então, a gente pode dizer que ela não surge exclusivamente só por isso, né? Não, ela não surge exclusivamente só por isso, né? Você pode ter, olha, pasme, não necessariamente a sua história de vida, os traumas que você viveu, ele pode te gerar ansiedade. Sim. Às vezes a sua rotina, ela é um gerador de ansiedade. Por exemplo, o cara não treina, o cara não tem rotina, não tem uma agenda, não sabe o que vai fazer ao longo do dia, não dorme bem. Por não dormir bem, só o fato de você ter um sono de péssima qualidade, isso interfere na sua qualidade de vida. Isso a gente chama de sintomas basais. Esses comportamentos basais, eles são geradores de ansiedade. Então, o trauma, ele existe sim, mas não apenas ele é importante na instalação de um processo de ansiedade. E qual que seria a melhor forma de controlar ou de minimizar essa ansiedade e os seus danos? Bom, o que a pessoa pode fazer em casa, como sua auto-administração, vamos fazer assim, primeiramente, é pôr ordem na casa. Como assim? Ter uma alimentação de qualidade, fazer rotina de exercício físico. As pessoas subestimam muito, se tornou clichê, né? Você tem que comer bem, dormir bem, fazer exercício, mas de verdade isso é o nosso funcionamento natural e nosso antídoto natural. Ser uma pessoa emocionalmente inteligente, aprendendo a lidar com os conflitos e mais do que isso, buscar a terapia, né? Buscar ajuda. Às vezes, mesmo com todas essas organizações, ela não sabe lidar sozinha porque não teve estratégias para lidar sozinha ao longo da vida. Então, você ter uma organização pessoal auxiliado, né, com a terapia auxilia bastante. Pode ajudar muito, né? Existem exercícios que ajudam, auxiliam a diminuir a ansiedade? Sim, a respiração diafragmática é uma delas, né? Então, quando você aprende a respirar, porque um dos sintomas de ansiedade, o fato de você ter aquela sensação de sufocação, é porque a pessoa fica tão angustiada, tão afobada, que ela não respira direito, não oxigena o cérebro dela. Então, a respiração diafragmática é uma delas. A meditação é outra, né? Uma das práticas muito legais na clínica é o mindfulness, né? Que é a capacidade de você se manter presente ali naquele contexto. O próprio exercício físico mesmo, né? Então, são algumas técnicas que em casa a pessoa pode fazer para administrar, né? Caso ela esteja tendo ali algum sintoma. Certo. Estou com sintomas de ansiedade, eu tenho algum tipo de transtorno? Não necessariamente. Muita gente já pensa assim, né? Olha, a ansiedade, ela acaba sendo companheira de alguns outros transtornos, né? Como depressão, como bipolaridade, como TDAH. Então, alguns transtornos, eles podem trazer ansiedade como melhores amigas. Sim. Mas a ansiedade por si só, ela já é um transtorno. A gente chama de transtorno de ansiedade. E aí existem os seus desdobramentos, né? Os seus tipos. É possível controlar a ansiedade sem a ajuda de um profissional? É indicado fazer terapia. É indicado fazer terapia. Gente, pelo amor de Deus, não coloca coisa na cabeça de vocês, né? Eu vejo, eu atendo muitos adolescentes e adultos ansiosos. O maior público é, de fato, de ansiedade, né? E é engraçado, porque quando eu vou ensinar algumas técnicas na terapia, eles... isso eu já conheço. Por quê? Porque já vi no Twitter, já vi no Instagram. É legal, né? Hoje, os meios de comunicação, eles passaram a difundir, mas nada vai substituir a terapia. Porque é na terapia que a gente vai observar quais são os ambientes que são estressores, quais são os gatilhos que fazem a pessoa entrar nesse quadro de ansiedade. Mais do que isso,
o que é que falta no repertório dela, o que é que ela não aprendeu a fazer para que ela se comporte assim. E que muitas vezes quem está ali vivendo aquele momento nem sabe, né? Não tem nem essa consciência de saber o que está me causando isso. Não consegue nem enxergar, né? E Mara, quando você vai deixando, vai empurrando para debaixo do tapete, né? Quando você não vai cuidando do início, a ansiedade ela pode generalizar, ou seja, aquilo que, eita, só o meu trabalho me gera aquele desconforto. E aí eu não cuido disso, em dado momento não vai ser só o meu trabalho que vai gerar desconforto. Vai ser o meu esposo, vai ser os meus filhos, vai ser aquele almoço na casa da minha tia. E aí eu começo a apresentar isso em todos os ambientes. Quais que são as dicas, então, ou a mensagem que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando sobre esse assunto? Primeiramente, procure ajuda todas as vezes que você perceber que não consegue lidar com aquilo sozinho. Né? Todas as vezes que você perceber que a sua qualidade de vida está comprometida, que você perdeu o prazer pela vida, ou que está extremamente irritado, de fato, busque ajuda. E, além disso, tenha uma rotina de vida saudável. Ela sempre vai ser um bom antídoto. Coma bem, se alimente bem, durma bem, né? Faça exercício físico. Né? Então, tudo isso, aliado à terapia, eleva bastante o bem-estar mesmo. Muito bem, então você pode, né, pessoal, aí, ó, seguir essas dicas, poder ajudar, né, a sua ansiedade. É claro, buscar sempre a ajuda de um profissional, esse é o melhor caminho. Quem ficou com dúvidas, quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Pode me encontrar ali no Instagram, né? O meu Instagram é @psicologa.clarianatrabuco. Lá tem link também do meu WhatsApp. E ali eu compartilho um pouquinho da minha rotina de consultório, falo muito sobre ansiedade, então quem quiser ficar pertinho, esse é o espaço. Muito bem, obrigada mais uma vez, tá? Pela sua participação. Até a próxima. Bom dia. Você que está aqui, ó, muito obrigada também, tá? Pela sua companhia, pela sua participação aqui junto com a gente. Amanhã estaremos de volta, sexta-feira, e é claro, eu conto com você aqui no Bem Assim. Um grande beijo, tchau, tchau, até mais. Oral Unique. Cada sorriso é único.